E aí galera, Stream Monster, tudo beleza? 27 de dezembro de 2022, 20h33, uma hora atrasado, desculpa o atraso, que eu estava resolvendo algumas coisinhas aqui em casa e acabei atrasando, perdão, beleza? E aí Vitinho, tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre mais uma raquete da minha trajetória desde 2004, praticando tênis, que eu já estava, ontem a gente estava conversando, que a gente tinha início de prática de tênis, um nível intermediário para iniciante para intermediário, já utilizando uma raquete de nível avançado, né, que é a N-Code 6195. Ao invés, por volta de 2008, né, onde teve o lançamento da linha K-Factor, que foi para parte da... Teve várias linhas, foi uma linha bem parecida com a linha N-Code, que lançou vários modelos. Foi onde Novak Djokovic começou a brilhar no seu primeiro título de Grand Slam, em 2008, no Australian Open. E houve o lançamento da K-Factor K-Blade, que foi a segunda aparição do modelo Blade, que anteriormente o Djokovic utilizava a N-Blade, que era uma raquete com a mesma pintura, uma pintura preta, branca e com um detalhezinho dourado. E a K-Blade é uma raquete muito bonita, e a gente, com essa retrospectiva que eu estou fazendo, a gente nota que como a gente queria ter o conhecimento que temos hoje, naquele tempo, né? Eu saí de uma raquete com 95 polegadas quadradas de área para uma raquete de circunferência menor. Então, foi um completo de uma burrada que a gente faz para fazer uma mudança dessa, porque a gente vai para uma raquete, tá certo, 10, 20 gramas mais menos pesada, ela pesava 323 gramas, só que com uma área de sweet spot ainda menor. Então foi uma grande besteira que eu fiz. Eu poderia ter escolhido, na época foi uma grande coincidência em termos de marcas, mas os dois melhores jogadores daquele Australian Open usavam essa mesma raquete, só que modelos distintos. O Tsonga utilizava, o Jolo do Wilfried Tsonga utilizava a K-Blade, mas só que a versão 98 polegadas quadradas, que talvez seria uma versão que se adequasse mais ao meu jogo. Precisava aumentar o spot, aumentar a área de segurança de batida, para evitar também vibração na raquete. Então eu diminui o sweet spot, aumentei o peso, diminui um pouquinho o peso, mas ainda era uma raquete muito pesada, perfil fino, raquete de total controle. A Team, a K-Blade 98, que ela só tinha um detalhe em branco no aro, na porção de 4 e 8 horas, ela tinha um detalhe branquinho, mas seria uma raquete muito mais adequada. Mas é aquele conceito, né? A gente vai para o jogador que faz mais sucesso, aqueles conceitos que, quando se tem conhecimento, nota que estão totalmente errados, certo? Vamos dar uma dissecada nessa raquete, que é a K-Blade Tour K-Factor 93 polegadas quadradas. Então, ela pesava 335 gramas. Então era uma raquete que tinha 10 gramas a menos que a anterior que eu utilizava, que tinha 345. O balanço um pouco menor para o cabo. A anterior a gente usava 10 polegadas, pontos de polegada para o cabo, e agora a gente estava utilizando 8 polegadas, um pouquinho mais pendendo para a cabeça, mas ainda sendo uma raquete de controle. Tá tendo uma pergunta aqui da Charme 14,
Faz diferença o peso da raquete? Faz diferença e muito. São 3 fatores que a gente utiliza por exemplo, para fazer a verificação do balanço, do equilíbrio da raquete. O peso estático, que é super importante, a distribuição desse peso, que a gente verifica no balanço, e o peso dinâmico, que é o swing weight, que é o peso que você vai realmente sentir ao bater na bola, no movimento de swing da bola. Essas referências normalmente vêm na raquete, na borda da raquete principalmente. Tem várias colocações, a gente coloca na porção interna ou na garganta, mas elas fazem muita diferença, principalmente por causa não só do peso estático, faz diferença por causa também da distribuição desse peso perante a raquete. Então, para raquetes com peso mais no cabo, você vai ter menos potência, menos geração de potência para a bolinha. Para raquetes com peso mais no aro da raquete, você desenvolve mais potência, mas perde em cima do controle. E aí essa discussão vai ao longo da noite. Como eu falei, a N-Code 61, ela tinha um perfil, que se não me engano era 22 milímetros. O perfil da K-Blade Tour era mais fino ainda, perfil de 20 milímetros, 2 centímetros de espessura da raquete. E aí a composição, ele veio com uma tecnologia nova, que era o Carafight, que ele colocou com K entre aspas, para justamente vender a marca, que é um tipo de grafite Black W. E ele tinha um loop wave, principalmente às 3 e às 9 horas. O loop wave é uma reentrância que a N-Code também tinha, que faz com que a questão de geração de controle é parecido com o mecanismo que a gente comentou ontem da Blade 104, que você tem uma movimentação diferente dos grooves, mas é uma tecnologia diferente. Principalmente para gerar controle e menor distância entre os pontos de curva das cordas. Certinho? E para piorar a situação, ainda mantive um padrão 18x20, né? Mais uma raquete de controle, querendo fazer com que o Rodrigo, com 24, 25, 26 anos, tivesse já uma lesão de epicondilite. Mas essa lesão de epicondilite, pela graça de Deus, não veio nesse momento. Vai chegar a raquete que me causou epicondilite e a gente vai discutir direitinho por que aconteceu isso. E aí eu vou descrever a raquete, a K-Blade 98, para ver se a gente tinha umas características, se poderia ser uma melhor escolha para mim. Com certeza, provavelmente seria. Como eu falei, as raquetes, a tendência delas, elas aumentaram um pouquinho em termos de comprimento. Por exemplo, as raquetes dessa época, todas com 69 centímetros, hoje é de comprimento. Então as raquetes de hoje tem raquetes que podem chegar até 73 centímetros de comprimento. A K-Blade 98 polegadas quadradas já pesava 315. Uma coisa que eu não falei da K-Blade Tour era o swing weight. Por exemplo, ela tinha um swing weight, como a gente falou que ela é uma raquete de controle, o swing weight era mais leve do que o peso da raquete. Então, para você ver, você conseguia imprimir um peso menor na bolinha, no movimento da raquete, do que o próprio peso estático, caracterizando uma raquete de controle, outra característica de uma raquete de controle. Certinho? Já a 98 era inverso. Por exemplo, ela tinha um peso de 315, mas com uma distribuição melhor do peso mais para a cabeça. Ela tinha 3 pontos headlight, HL. Então a gente consegue um swing weight um pouco melhor, que era um swing weight bem parecido. Só que ao invés de ter 315 gramas de 333 gramas de peso, tinha 315, que tornava um swing weight de 325.
Mesma espessura, 20 centímetros de perfil, e a constituição a mesma coisa, com o mesmo pattern de 18 por 20. Então, por exemplo, naquela época, no lançamento desse modelo, eu poderia ter escolhido um modelo de aro maior, seria uma escolha mais prudente. Por sinal, ela é algumas características dela são bem parecidas com a minha raquete atual. A K-Blade 98 tem a mesma diâmetro de cabeça da Clash, que eu uso, Clash 98, 315 gramas, também é o mesmo peso, mas só que ela tem um pouquinho mais de peso para o cabo. Ela é uma raquete de controle e nem se compara à tecnologia de conforto que a Clash tem desenvolvida desde a sua versão número 1. É considerada a raquete mais com melhor controle de vibração e de flexibilidade do mercado. Tanto que no modelo V2, que é o que eu utilizo, eles fizeram com a tecnologia Fortify, Carbono Fortify, que eles colocaram o ângulo de projeção do carbono em 45 graus, aumentando um pouquinho a rigidez da raquete, porque uma grande reclamação da raquete Clash versão número 1 era a falta de potência, certinho? Então, essa foi a descrição dessa trajetória que eu estou fazendo das raquetes que eu já utilizei. Essa foi uma live mais curtinha. Fico à vontade para qualquer questionamento dentro do canal. E amanhã a gente vai falar de uma raquete diferente, que a gente começou a mudar, começou a chegar um pouco mais perto do acerto em termos da escolha da raquete. Eu utilizei, após essa raquete da Wilson, a Cafaca, eu vendi ela, as duas raquetes, não me lembro aqui, quando ainda existia o chamado Urubuzal, uma quadra que a gente utilizava para jogar nosso tênis. Era uma quadra bem famosa aqui em Belém. Infelizmente ela acabou, hoje virou campo de futebol society, e aí a gente começou a jogar com ainda nesse Urubuzal, a gente começou a jogar com mudamos de marca de raquete. Eu comecei a utilizar a Babolat Pure Storm. Eu vou colocar o fotinho dela no Stories, como a gente está colocando todos os dias. E aí a gente vai discutir um pouquinho dela. Já foi uma raquete melhor escolhida, onde teve um desenvolvimento melhor perto das escolhas que a gente fez, certinho? Mas ainda tem muita história para contar dentro dessa trajetória das raquetes que o String Monster jogou em 18 anos, certinho? Beleza, fico à disposição. Até amanhã, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu! E agradecer a galera que participou da live, essa live rapidinha. Vitor Matos, Vitinho, grande Vitinho, um grande abraço. Luquinhas, um grande abraço. Charmer, um grande abraço. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Pedrão, da Wave Tênis, um grande abraço. Juliel, Leonardo, Hélio, grande anestesista aí de Salvador, grande abraço. E o meu professor Rossi. Desculpa hoje o rendimento na aula, Rossi. Hoje foi uma porcaria no meu treino hoje. Mas também o meu adversário jogou pra caramba. Colocou todas as bolas na linha. Beleza, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. A gente vai falar da Babolat Pure Storm. Vou colocar a fotinho dela amanhã. E lembrando, quinta-feira temos live no assunto médico. Ainda estou preparando qual assunto a gente vai falar, mas eu acredito que a gente vai falar alguma coisa a respeito de fisioterapia dentro do esporte, para a gente poder introduzir um cara que tem um extremo conhecimento, mas isso vai ficar surpresa para vocês e em breve a gente vai revelar quando eu confirmar
esta entrevista com ele. Grande abraço, fiquem com Deus. E agradecer a minha mãe que acabou de entrar. Beijo grande.